Imagine que você está levando a sua vida normalmente, né, com dificuldades, uma vida com dificuldades, mas você resolve falar uma frase errada. Você simplesmente, sem perceber o perigo disso, você fala uma frase que é muito perigosa e a partir deste momento a tua vida se torna completamente amaldiçoada. Na história de assombração de hoje, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a história da maldição que atormentou a vida de um rapaz, né? Chamado João Mauro. E a história de hoje, na verdade, para você que está chegando agora, é uma história que foi veiculada pela rádio nos anos de 1940, 1950, por aí, né? Nesse período existia um programa de rádio que era um programa apresentado por um radialista muito conhecido naquele período, que era um radialista chamado Almirante, era o apelido dele, Almirante. E ele tinha um programa de rádio que foi ao ar no final, na segunda metade da década de 1940 e no início da década de 1950, ali logo depois, naquele período ali, inclusive até na Segunda Guerra Mundial, né, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E esse programa fez muito sucesso, trazia histórias de assombrações. Hoje nós vamos te contar uma história de assombração que foi veiculada pela rádio e, ao que tudo indica, baseada em fatos reais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse por lendas urbanas e lendas rurais, especificamente do estado de Pernambuco, a gente tem um canal, a gente começou com esse segundo canal, né? A gente começou com esse canal que eu vou te indicar agora, que é o Lendas e Causos de Pernambuco. Também vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira conhecer a atmosfera assombrada da cidade de Recife e de outras cidades aqui de Pernambuco, de Olinda e por aí vai, tá? Nós temos histórias interessantíssimas sobre lobisomens e eu tenho certeza que você vai ficar completamente assombrado ou assombrada quando conhecer as nossas histórias. Então vamos lá. Eu tô com algumas anotações aqui, inclusive até porque a gente procurou ser o mais específico possível, né? Então nós vamos falar sobre a história de João Mauro, que ele viveu na cidade de Birigui, em São Paulo, tá? Hoje ele é falecido, inclusive na época que essa história foi veiculada pela rádio, as pessoas diziam que ele já era falecido, tá? Mas que tinha acontecido uma coisa muito misteriosa, muito sobrenatural na vida dele, e enviaram uma carta para a rádio contando essa história. A história do João Mauro, que ele era um carroceiro, né? E era um rapaz que era muito humilde, né? Era um rapaz que não tinha recursos financeiros. Ele tinha uma vida muito difícil, e ele vivia como carroceiro, e ele morava num barraco. Ele era casado, né? Ele tinha a esposa dele lá, mas eles passavam uma dificuldade financeira muito grande. E ele estava tão abusado daquela situação, né? Diga-se de passagem, uma situação que fala sobre a má distribuição de renda do Brasil, né? Uma questão inclusive até socioeconômica que a gente vivencia até hoje. Mas ele estava com muita dificuldade financeira e já estava muito abusado daquela situação, das dificuldades, falta de oportunidades e por aí vai. E foi quando, por causa dessa irritabilidade dele, ele começou a dizer, né? Ele começou a dizer que ele percebia que com o trabalho ele não ia enricar, né? Então ele falava frases do tipo assim: olha, trabalhando eu já percebi que eu não vou enricar, né? Então, se o diabo, por exemplo, quisesse me dar dinheiro, eu venderia a minha alma. E essa frase, na verdade, chocou a todo mundo que estava perto dele, chocou a esposa dele, né? As pessoas achavam aquilo uma blasfêmia e tentavam desencorajá-lo a repetir frases como essa, né? Então as pessoas alertavam e diziam: olha, não fala uma coisa dessa, né? Bate na boca, vai se benzer, vai pedir perdão a Deus, vai numa igreja, porque o que você falou é muito sério. E ele continuava falando isso, né? Ele continuava dizendo: olha, isso é besteira, porque se o diabo tivesse que aparecer, ele já teria aparecido para mim. As pessoas dizem que vem coisas sobrenaturais, eu nunca vi nada de sobrenatural, isso é besteira. Eu tenho certeza que se o diabo aparecesse na minha frente e perguntasse se ele queria minha alma em troca de dinheiro, eu toparia e venderia minha alma para ele. Pelo menos era uma forma de eu ficar rico, porque eu já percebi que trabalhando eu não vou mais enricar.
Então ele realmente estava muito abusado, né? E as pessoas ficavam chocadas com aquilo que ele estava falando. Ele falava com muita naturalidade. Algumas pessoas se afastaram dele, inclusive nesse período. E eis que algo muda a partir desse momento. Algo de sobrenatural acontece na vida dele. E é uma coisa completamente assustadora. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas ele estava num barraco onde ele morava com a esposa. E era madrugada. Ele estava dormindo com a esposa dele, né? E ele escuta, na verdade, no quarto dele. O quarto dele dava, assim, tinha um terreninho na parte de trás da casa, mas era possível ter acesso. Era só, na verdade, você entrar no terreno, porque o terreno nem muro tinha, né? Então ele tinha um barraco lá, uma casa, inclusive, muito mal feita, mas era uma casa possível, né? Dentro das condições financeiras dele. E tinha uma janela do quarto que dava justamente para um terreno de trás. E ele começou a escutar uma batida na janela nesta madrugada. E aí ele perguntou, né? Quem está aí? Que logo ele percebeu que alguma pessoa teria entrado no terreno, né? Como a casa era uma casa que aparentava ser uma casa muito, muito deficitária, né? Do ponto de vista arquitetônico e tal. Não chamava a atenção de ladrões, por exemplo, né? Então essa casa não chamava a atenção de saqueadores e ele achou estranho, né? Porque alguém estava naquele terreno dele. Então a pessoa continuou batendo na janela, mas não respondia absolutamente nada. Ele perguntava: quem está aí? Né? Quem está aí no terreno? E a pessoa não respondia absolutamente nada. Ele começou a ficar cismado com isso e ele tinha uma arma dentro de casa. Então ele perguntou pela terceira vez, percebendo que a pessoa não respondia e as batidas na janela continuavam. Ele decidiu sacar a sua arma, né? Tirou a arma de uma gaveta, apontou para a janela e disparou 3 tiros. Só que ele provavelmente devia estar tremendo, né? Devia estar muito nervoso, tremendo, porque ele não atingiu a janela de vidro. Ele atingiu a parte de baixo da janela. E aí eu não sei se seria, por exemplo, cimento, se seria madeira, eu não sei. Essa informação realmente eu não sei. Mas o fato é que mesmo sendo cimento, quando esses 3 tiros atingiram a parte de baixo da janela, ele escutou um grito como se fosse um urro, né? Um urro de dor. E ele escutou uma batida na janela como se alguém tivesse sido atingido lá fora e tivesse, sei lá, batido a cabeça na janela, né? E tivesse caído no chão. Então foi esse o barulho que ele escutou. E nesse momento ele percebeu, olha, atingi alguém. Mas mesmo assim ele ainda estava com medo. No momento dos disparos, a esposa dele acordou. E eles ficaram muito nervosos. E eles gritaram pedindo socorro para o vizinho, né? E esse vizinho, inclusive, tinha um nome de Antônio, né? Eu falei para você que eu estava com as anotações aqui. Esse vizinho tinha o nome de Antônio. Antônio se acordou de noite escutando aqueles gritos, né? E decidiu sair para ver o que era e chegou na casa deles e eles explicaram a situação. Ó, tem alguém no terreno de trás, a gente deu um tiro aqui, a pessoa inclusive soltou um grito de dor e tal. Tem alguém no terreno, mas a gente não tem coragem de ver quem é. E esse vizinho Antônio tinha um cachorro e esse cachorro era muito bravo, né? Era um cachorro realmente que era um cachorro que protegia a casa, né? A casa do vizinho, a casa do Antônio. Só que esse cachorro obedecia o seu Antônio e aí o seu Antônio ordenou que o cachorro fosse verificar no terreno o que tinha por lá de diferente. Um fato completamente estranho é que o cachorro foi lá para trás, né? Para o terreno de trás que estava muito escuro e ele voltou e ficou embaixo da perna do seu dono. Ele voltou como se fosse assustado, colocou o rabo entre as pernas e ficou lá se escondendo entre as pernas do vizinho Antônio. Eles tomaram coragem, né, depois de algum tempo e decidiram ir até lá. E quando chegaram no terreno de trás, eles não viram absolutamente nada, nem mancha de sangue tinha no chão. Então eles acharam aquilo muito estranho, né? O que pode ter acontecido? Uma coisa completamente inexplicável. E aí o seu Antônio voltou para a casa dele, né? Disse que ia ficar em alerta. O cachorro também voltou, foi colocado de volta numa coleira. E o João Mauro, né? Que é o personagem principal aqui da história que a gente está falando. O João Mauro, que tinha blasfemado, né? Dizendo que venderia a alma ao diabo. Ele voltou com sua esposa para casa.
mas eles não conseguiram dormir naquela noite direito, né? Não só pelo susto que eles tinham levado, mas também porque eles acharam uma coisa muito estranha na parede aonde o João Mauro tinha atirado. Quando eles se aproximaram, eles perceberam que as 3 marcas de bala que estavam na parede estavam sangrando, estava saindo sangue da parede. Então eles perceberam, tentaram limpar de todas as formas possíveis, mas aquela mancha de sangue não saía. E a partir deste momento, populares daquele período, né, da região de Birigui, falam que esse João Mauro passou até o final da sua vida sendo atormentado pelo próprio diabo. Mas e você, acredita nessa história? Ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de pedir a tua opinião aqui abaixo.